Boa noite. Estamos em junho, o mês dedicado às crianças, sendo hoje 12 de junho o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. Além deste aspecto, pretendemos neste debate abordar outras questões ligadas à proteção e políticas públicas para a defesa dos direitos das crianças. Isto em matéria também de políticas públicas, são reconhecidos alguns ganhos, sobretudo no setor da saúde e educação, mas ainda persistem desafios ligados aos impactos da pobreza que afetam a camada infantil, o flagelo da violência física, sexual e digital que a todos preocupa. Convidamos para este debate a presidente da Associação Colmeia, Isabel Muniz, que trabalha com crianças especiais, a procuradora doutora Isolina Almeida, não é? Que também estará conosco, e a doutora Zaida, que é a presidente do ICA, que é o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente. Muito boa noite a todos e obrigada por terem aceito o nosso convite para estar conosco a esta hora. Começamos aqui pela presidente do ICA, que é a instituição pública com responsabilidades na proteção e defesa dos direitos da criança. Neste momento, diz-se que em Cabo Verde, portanto, dados estatísticos dizem que há cerca de 9 mil crianças trabalhadoras, sendo que 4,2% entre 5 a 17 anos é vítima de trabalho infantil a abolir em Cabo Verde e 2,2% estão expostos a trabalhos infantis perigosos. Uma situação que gera alguma preocupação, doutora. Então, gostaríamos de saber, doutora Flávia, qual que é a situação atual de trabalho infantil na Cabo Verde, que tipo que está prevalece mais e onde que tem mais casos de trabalho infantil. Sim, mas eu tinha falado, não estou fazendo uns debates na crioula, como sempre. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, dados que não tem é que foi atualizado, portanto, no ano passado, em 2024, mas reportavam, portanto, em um inquérito que foi feito em 2022. Efetivamente, não também encontrar 4,tal% de criança, portanto, em situação de trabalho infantil e 2,tal% em situação de trabalho infantil perigoso. Aí, notita referir sobretudo a trabalho informal, porque trabalho formal praticamente é inexistente na Cabo Verde. A maioria das atividades está relacionada com práticas agrícolas, não tem situação de pesca, não tem situação de venda, crianças estão a fazer venda na rua, o que está a trazer um perigo enorme, mas não tem essa situação, sobretudo no meio mais rural, mais do que no meio urbano. Na maioria das situações, crianças estão a desenvolver atividades de trabalho, sobretudo para o sustento da própria família. Ou seja, não também encontrar crianças que, apesar de estar inserido no sistema de ensino, porque a maioria destes está na escola, mas, sobretudo, na épocas, por exemplo, de sementeira ou da panha, esta tcheu está a trabalhar mais família. Isso tem consequências negativas, obviamente, e não está a debater ali, sobretudo com questões culturais, né? Pode encontrar tcheu familiares que está a dizer a mim também trabalhar, ajudar os pais na comp e que fazem mal nenhum. O que é fato é que não saber que isso tem implicações negativas, que aquele menino que acordar 5 horas de manhã para ajudar pais, portanto, na colheita ou na qualquer atividade agrícola, por exemplo, obviamente que depois ele vai para a escola nas mesmas condições com outro colega de seu que acordar no momento que ele devia acordar para a escola. Tem outra questão, portanto, ele está a utilizar um conjunto de utensílios e às vezes até produtos que está a utilizar que é nefasto à saúde da criança e do adolescente e também a exposição ao sol, portanto, e é preciso não bem trabalhar ali, sobretudo na mudança de mentalidade, para pais perceber que sim, crianças podem e devem ajudar lá na casa, mas naquele trabalho, portanto, do cotidiano, do dia a dia da família. E isso é extremamente importante
para ser formação. Para meninos agora acabei de pensar que as que te vai ajudar em nada lá na casa. É preciso, se calhar, fazer alguma diferenciação entre trabalho infantil e trabalho atividades domésticas domésticas que eles podem fazer, desde arrumar os quartos, fazer cama, pôr uma mesa, lavar um louça, varrer um chão, quer dizer, tudo dependente, obviamente, de idade e de nível de desenvolvimento e de compreensão daquela criança, porque trabalho infantil ali, qualquer situação de atividade que te põe em risco, portanto, a saúde física, mental da criança. Então, não tem que ter isso, atenção a isso, porque ele está muitas vezes relacionado depois com o abandono escolar precoce. Meninos depois, portanto, têm verdade para aquela vida. Esta começar a diminuir esse rendimento escolar, há um desinteresse, portanto, pelas atividades académicas e, portanto, muitas vezes crianças oriundas de uma família, de um meio socioeconómico menos favorecido e não saber qual é que é o papel que a escola tem para sair dessa situação de vulnerabilidade social e económica. Doutora, não está a voltar já a esse assunto, mas não queria ouvir de Procuradora da República, doutora Isolina, trabalho infantil na Cabo Verde é crime? Trabalho infantil na Cabo Verde é crime e normalmente não se tem, aliás, antes de mais, boa noite. Muito obrigada pelo convite que foi dirigido para a Procuradoria-Geral da República para se lhe representar. Sim, não tenho essa preocupação. O trabalho infantil já está regulado para a moda na ICA, a partir de 15 anos, pode trabalhar e o Código Laboral tem alguns formas em que como esse trabalho tem que ser realizado. Mas aquele trabalho que é feito, sim, a doutora Zaida acaba de falar, que apoia criança na situação de perigo, nas oficinas mecânicas, também na lavoura, na agricultura, com produtos químicos, tudo que ela prejudica a criança e tem legislação apropriada também, que é aquela lista nacional que está em vigor, de 2016, de lista nacional de trabalho infantil perigoso. Agora, o que nós não temos, o que nunca temos realmente é aquela questão de denúncias. Denúncias para uma aquela questão cultural. A pessoa se normaliza e normalmente na família também, que muitas vezes criança trabalha, normaliza como algo que tem que ser uma obrigação da criança, mas pais fazem e filhos também têm que estar fazendo, né? Nunca tem muito processos relacionados com o trabalho infantil? Quase nenhum? Não, nunca tem muito processo relacionado com o trabalho infantil. E, Maquele, então, é um trabalho que tem que ser feito, né? Que tipo de ações que pode fazer nesse sentido ali, de consciencializar pessoas para que esse trabalho infantil que é em prejuízo de criança? Isabel. Boa noite, cumprimento a telespectadores em casa, colegas também do painel. Tanto Presidente Dica como a Senhora Procuradora já refere trabalho que é regulado, não é? E trabalho infantil, de facto, que deve ser feito, não é? Nunca pode, de facto, pôr criança no trabalho. Não deve, crianças devem trabalhar na casa para ajudar a família, para que ele parte intelectualmente também para ajudar. Olha, por exemplo, se uma criança lava louça, que está fazendo mal, não é? Ao contrário, te ajuda em vários aspectos. Criança pode ir em casa, criança pode. Coisa que não tem contra na Cabo Verde, de facto, no setor formal, nunca taxa, de facto, crianças de trabalho. É o que relatórios também, no passado, já tinha falado nós. Relatórios estão mostrando não onde que não tem, que esses fatores que não pode, de facto, atacar. Por exemplo, não tem crianças na Sucupira da rola bidon, não tem crianças da de água, não tem crianças que trabalham na lavoura, acima a senhora Presidente de ICA, Jefla, e que a situação, de facto, acaba para pôr em perigo. Não tem algumas ilhas que também, relatório indicando, por exemplo, na sala que, por vezes, se torna ainda muito mais perigoso, como olha, entra aquela questão de prostituição, que não tem que ver da exploração sexual,
Então, naquele caso, assim, sim, entre meninas e rapazes, não é? Então, naquele caso ali, é que propriamente o relatório te indica e te fala Cabo Verde o que não deve fazer, mas não deve, de facto, sensibiliza e toma, tem alguns mecanismos para ajudar no combater, porque, de facto, naquela parte da ciência não tem que trabalhar, para nunca tem, e até para modo tem consequências muito mas na Cabo Verde o graves. trabalho infantil também se tinha ligado à pobreza e classes sociais mais desfavorecidas, sim, parece também no último relatório sobre isso. Mas e nas famílias de classe mais pobre? Tinham crianças e cuidadores de seus irmãos, sobretudo quando tem irmãos que é especial, que têm necessidades especiais. Tem sentido isso? Tem sentido esse constrangimento que pode impedir que outra criança que também é dito normal, que está cuida de que é mais pequenote, para uma situação de pobreza e de familiar? Fator cultural te faz com que, de facto, e contíssimo, tem sim, crianças que te cuidam de crianças, porque ainda não tem, no caso, por exemplo, de população que colmeia trabalha com que crianças com diversidade funcional ou de fórum neurológico, se mãe sai para busca sustento, é mãe que por vezes tem 4, 5 filhos, eles têm que sair para deixar aquele menino na casa, é propriamente criança que te acaba para cuidar de criança, ou adolescente que te acaba para criar de criança. E, bom, é menos grave porque, por vezes, não tem a situação que pais, por vezes, não estão ouvindo falar, o menino está amarrado na cama ou na situação de... Mas se que tem um lugar para colocá-lo, não é? E para deixá-lo sair na rua, por exemplo, se é um menino que tem diversidade neurológica, que tem controle, para sair na rua, então a mãe tem que ouvir algum mecanismo para combater. Então, naqueles tipos de situação, licenciado, não tem contra, ele é que é uma questão que, de facto, deve ser normalizado, mas, nesse caso, não é? Por exemplo, a procuradora até pode apoiar nesse sentido, se não tem abrigos ou casas de instituições, ele acaba para ser um amparo legal também para que a situação, licenciada, não é? Doutora Zaida, nunca se pode ser considerado esse tipo de, por exemplo, de criança para cuidar de outras crianças, e pode também ser considerado como um trabalho inapropriado. Inapropriado, exatamente, porque ele tem um peso enorme. E ali não estou a falar de um peso, sobretudo, emocional. Mesmo para um cuidador adulto, aquele tipo de atividade lá, ele tem que estar estruturalmente, emocionalmente muito bem preparado. Portanto, um criança ou um adolescente, seguramente que ele está tão bem preparado para lidar com esse tipo de situação. Só para situar, nas redes sociais, um criança está cuidando de um avô e é caçado para a escola. Naquele caso, lá tem intervenções, tem ações para ajudar a trazer. A grande questão que não tem ali é que muitas vezes esta situação não é denunciada. Ou seja, como é que nós não temos acesso a esta situação? Obviamente que tem medidas que podem apoiar a família. Hoje não tem cuidadores que podem ser acionados que é para ajudar as famílias. Mas muitas vezes o que é que acontece? Situações denunciadas é na comunicação social. E por vezes, às vezes, os próprios técnicos do ICA estão atrás, portanto, de quem fazer aquela notícia para tentar identificar, para espiar onde é que não pode apoiar, e nem sempre é fácil. Portanto, é preciso pessoas que estão esclarecidas, que têm mecanismos de apoio, ou seja, não poder dizer este mecanismo ele não é suficiente, ele que te dá para toda gente, mas vale sempre tentar, porque obviamente que um cuidador bem preparado, seja ele formal ou informal, é a pessoa indicada para cuidar de um idoso e nunca uma criança. Lá está, depois ele também comprometeu
para além da carga psicológica muito grande que é deles só portanto, de cuidar de um idoso, também muitas vezes, pronto, ele está a afastar daquilo que é seu dever, sua obrigação, né, que é de estudar e de ir para a escola. Então, eu vejo que tem famílias que estão a ficar nesse ciclo, né, de pobreza, está a passar de geração em geração, muitas vezes também porque não é bem aproveitado, portanto, as medidas que existem. Mas que por exemplo, existir e de que forma que, por exemplo, está a fazer chegar conhecimento de quem necessita? Por exemplo, se não tem conhecimento dessa situação, é feita uma visita domiciliária, é feito um relatório e, portanto, sobretudo através do Ministério de Família, é desencadeado medidas de apoio para essa família. E essa criança, por exemplo, se ele precisar de algum outro tipo de suporte, hoje, por exemplo, não tem centros de dia, não tem neste momento, obviamente, na tudo ilha, há no Tabaco que 8 centros de dia que foi aberto recentemente no âmbito do Fundo Mais, portanto, do Fundo do Turismo, onde é que crianças estão a ficar no período contrário ao período das aulas. Lá, portanto, ele tem tudo suporte. Ele tem uma refeição quente, ele tem lanche, ele tem acompanhamento escolar, ele tem atividades desportivas, recreativas, não trabalha mais também competências sociais, profissionais, prevenção contra maus tratos e abuso e violência sexual, ao mesmo tempo também que não está a tentar trabalhar massas família, que ele é nos calcanhar daqueles. Muitas vezes vou-te fazer tudo que ele trabalha, mas que os meninos, depois que ele trabalha na família, ele é um bocadinho mais difícil. Mas, por exemplo, numa situação dessa natureza, a partir do momento que o menino tem oportunidade de funcionar um centro desse, ele só num centro desse, ele tem um espaço seguro. Por exemplo, se ele é oriundo de uma família monoparental feminina, que é o que não tem hoje, a configuração familiar está muito centrada, portanto, ali na responsabilidade da figura materna, portanto, que o menino já está protegido e pode ser desencadeado, portanto, apoio através de cuidadores para cuidar dessa pessoa idosa. Por exemplo, e mesmo às vezes tem pessoas que estão a recorrer e que, por exemplo, na situação em que a criança, pelo estado de uma família, tem alguma fragilidade, também não pode pôr uma cesta básica para ajudar aquela família, que é para aquela criança nunca ter necessidade de trabalhar. Tem essa questão de denúncias. A Procuradora acaba de falar que tem denúncias de trabalho infantil, mas, entretanto, tem trabalho infantil. Que tipo de ações que pode levar pessoas a fazer denúncias que pode ter intervenção, até porque pode alcançar aquele que é o objetivo de extinguir? Porque sim, normalmente a fiscalização é feita no setor formal. No setor informal, de passar muito por ações de sensibilização e mudança de mentalidade. E aí a comunidade também tem um papel extremamente importante, né? Portanto, na denúncia das situações. Esse é o tipo de denúncia que raramente, por exemplo, te chegar na ICA, porque o que não te perceber é que muitas vezes pessoas que te identificam como trabalho infantil e não tem estado sempre nessa ação. É claro que não tem intensificado no mês de junho, mas ao longo do ano essa ação é feita, sobretudo nas escolas, não é? Porque a própria criança ele tem que perceber quando ele está numa situação de trabalho infantil. Porque e ele está a fazer esse trabalho ou a educação tem programas que te permitem juntamente com o Ministério da Educação. E esse segundo plano, portanto, que está a ser finalizado agora, ele está a trazer, sobretudo, essa necessidade de uma coordenação, portanto, multissetorial e multinível. Ou seja, não tem que ter ações aqui coordenadas. Ali, por exemplo, o Ministério do Ambiente da Agricultura e Ambiente tem-se a responsabilidade, o Ministério da Família tem-se a responsabilidade, o Ministério da Educação tem a responsabilidade, o Ministério da Saúde tem-se a responsabilidade. Portanto, há um conjunto, portanto, de setores. E, para além, portanto, dessas instituições do Estado, tem também,
portanto, importância da sociedade civil e da comunidade em todo esse processo. E se eu tiver pessoas bem sensibilizadas, obviamente que também ter denúncias. Claro, é por ali que tem mudança, senhora Procuradora, e em termos de incentivos à denúncia e também em termos de... na pesquisa que nos faz hoje, mas tem alguma profusão de expressões moda menores, crianças ou adolescentes dentro de quadro legal cabo-verdiano, que elas vezes está cria algum constrangimento também em termos de mesmo de atuações. E a hora que tem leis que fala na menor a partir de idade, da criança, outra idade, adolescência e outro. Isso não se fala para mal, tem questão de OIT, por exemplo, que está falando a idade mínima para trabalhar é 18 anos. E tem que lidar, passou a partir das idades que pode ter um contrato de trabalho. Entretanto, tem ECA, que está falando a criança a partir de 15 anos até aos... Código Laboral. O Código Laboral do cabo-verdiano também, sim. Mas, entretanto, e 80 questiona, mas tem que ser a partir dos 18 anos. E modo que se gere a situação tudo, que é diferente. Em cima tem estado a falar ali, no trabalho formal, realmente nunca tem, vamos dizer assim, hora que uma criança, 15 anos, vai trabalhar, o Código Laboral está falando, tem que ter um conhecimento de entidades que te fiscaliza, que é para outras aquele contrato se é direito, se é adequado para aquela criança, mas, no entanto, e aquela fiscalização, muitas vezes, nem que chega de ser feito com aquele contrato, nem que chega de vai levar lá para baixo ver. Agora, a nível de trabalho informal, sim, não tem um problema que pessoas nem sequer têm consciência, mas é um problema que deve acontecer, né? Realmente, nós leis, nesse momento, ali que está, mesmo na alteração, a doutora Zaida pode ajudar a clarificar aquilo, mas penso que na alteração de ECA, que foi feito a aprovação na generalidade há tempos no Parlamento, também continua né, com aquele... Porque ele está de encontro com o Código Laboral. Exato, e continua com aquele 15 anos. Então, nesse momento, aquilo aqui não tem, mas nem caso todo ele está levando um problema de maior para modo e nunca tem realmente problemas naquela área, como que tem denúncias de problemas no trabalho formal. Modo que pode ser resolvido. Que tem denúncia, mas tem trabalho infantil. Quer dizer que nunca está a ser chegada a erradicação de trabalho infantil. A questão dos 15 anos, né? Quer dizer, menino poder trabalhar a partir dos 15 anos, mas, portanto, tem um conjunto de condições para poder exercer um trabalho infantil perigoso, né? Que ele é proibido mesmo, tem que as atividades que ele pode fazer, portanto, e nesse caso, portanto, se for uma empresa, portanto, ele tem que garantir que aquele menino está a continuar na escola, quer dizer, portanto, tem um cargo horário que tem que ser respeitado, adequado, portanto, não é só dizer que um menino pode trabalhar, portanto, a partir dos 15 anos. E, portanto, tem restrições e o trabalho infantil perigoso é mesmo proibido. Portanto, só a partir dos 18 anos é que pode ser. Mas quer dizer que, se calhar, só falta algum trabalho mais aprofundado para que também pode surgir denúncias. Bom, o facto é que tem trabalho infantil na Cabo Verde. Tem estado a trabalhar. Mas não tem nenhuma resposta para resolver. Não tem um parceiro. Nunca te dizer que tem resposta, porque vou notar a trabalhar num segundo plano, exatamente. Se tem denúncia... É isso que eu estou a dizer. O segundo plano vai pôr a tónica em ações de sensibilização para mudança de mentalidade, que é não perceber que é lá é que tem que ser atuado. Portanto, ele está a trazer essa dimensão de uma forma muito clara. Portanto, aí a mudança de mentalidade, não saber que ele está a levar a seu tempo, me te lembrar que ano passado não fazer ato central do dia 12 de junho na Santo Antão e, portanto, e quando trazer isso, muitas pessoas levantam isso, mas a mim trabalhar e hoje olhei-me ali um homem feito e só me fez bem. Portanto, é preciso levar pessoas a perceber que, se calhar, na altura, nunca tinha tanto percepção das consequências negativas que isso podia trazer para a vida daquela criança ou adolescente. Portanto, não está nesse processo de mudança. E como a não perceber
que na Cabo Verde é uma questão, sobretudo, de mudança de mentalidade. O segundo plano vai insistir exatamente nesse O ponto. segundo plano que a doutora se refere também está trazer lista de trabalhos que é considerado abolir e perigoso. É dois documentos, mas que não fazer questão de trabalhar de forma conjunta, né? Portanto, a lista foi atualizada, ainda que está aprovado, mas já está pronto para ser submetido, portanto, aos membros do governo. Mas ele está a trazer, sobretudo, uma dimensão que é extremamente importante. Por exemplo, que aquele outro que estava a trazer, que é a questão dos riscos psicossociais. Que há bocado não estava a falar sobre isso. Portanto, a preocupação com a saúde mental, com as questões emocionais, né? Porque havia um foco muito na saúde física da criança. Hoje já não sabia que os riscos psicossociais, portanto, têm um peso enorme. Também a questão do trabalho remoto, que há uns anos atrás nunca está a falar sobre isso. Portanto, ele tem de ser regulamentado e, portanto, não tem que ter atenção que a criança também pode ser colocada em situação de trabalho remoto. Trabalhos no meio digital, por exemplo, que é outro desafio que não tem gringa assim. Então, a lista vem atualizar, de acordo com as transformações sociais e aquilo que são as preocupações da sociedade, ele também trazer um conjunto de outras, enfim, possibilidades que podem acontecer, portanto, na nossa sociedade. Violência nas suas diferentes formas é também outro grande desafio para Cabo Verde. Sem dúvida. Violência de vários tipos, inclusive violência doméstica, não é? E que a criança sofre. E outro, Isabel, violência tanto física como psicológica ou sexual também atinge crianças também com necessidades especiais. De que forma, de um ponto de vista, coisa que está fazendo na proteção dessas crianças, coisa que também se nessa matéria ali, também parece que é vítima de violências diversas. Eu gostava, antes de entrar naquele ponto ali, sim, e falava com relação a contrato de trabalho. Contrato de trabalho de 15 anos é um contrato de aprendizagem e deve ter consentimento de pais, de famílias, depois tem autorização se no setor formal encontrar crianças sem que ou menor, não é? Menor, como é menor, é trabalho de menor. Naquela situação ali, naturalmente, que tem consequência, certo? Porque é que é permitido e também é menor que pode pôr na situação de risco, não é? Agora, a hora que não te fala, por exemplo, na violência na população com deficiência, não é? É uma situação que também não te depara na Cabo Verde. Questões culturais também, sim, porque aquilo sempre teve, não tem que ver. Porque no passado, hoje em dia já não faz a sua sensibilidade, existe, mas no passado não tinha ainda muito mais que a questão licenciada. Porque nós não habituamos na rua a chamar alguém de idoso, não habituamos na rua, inclusive, a dar menor bebidas alcoólicas, que é uma violência, ainda não está depara com aquela situação licenciada. Não tem, por exemplo, ainda na meio rural, por exemplo, há tempos não teve um caso que no interior de Santiago, uma criança também sofre uma violência que é muito grave, porque, inclusive, foi queimado pelo facto de um menor que tem uma diversidade, que ali acabou de acontecer, e não tem também, por vezes, na seio familiar, dentro do seio familiar, não tem contra que esse tipo de situação. Assim. Agora, nunca pode, de facto, gerar para ser uma questão cultural, certo? Não tem que, de facto, naqueles tipos de situação ali, denúncia, manda casos, de facto, para instituições de direito para dar resposta a esse tipo de situação, licenciado, mas ainda não tem alguns desafios também a nível, porque crianças se na seio de família,
ou menor está na seio de família, que na seio de família onde está a ser violentado, certo? Não tem ainda, apesar de não ter centros de dias, mas centros de dias para acolher crianças nessa situação ali na Cabo Verde é uma lacuna grande que não tem. Crianças então, especiais, crianças especiais, crianças, sim. Então, nós não tem que fazer um trabalho voltado para a resposta, não é? Nem a ponto de vista não te entende, mas não deve trabalhar acima no taflé política de infância no seu todo, com áreas transversais, não te sei até de questões legais, porque não tem listas de trabalhos perigosos, não tem legislação, por exemplo, ECA, também, e, aliás, o Estatuto de Criança de Adolescente também ser alterado pela terceira vez, não é? Sim, pela segunda vez, 2013, sim, 2013 e 2025, sim, 2013, segunda vez. Pela segunda vez, não tem ECA que está falando nesse artigo 10, uma criança é prioridade absoluta, não é? É superior interesse, interesse de criança e de adolescente, mas nós não parte para além daquela questão de legislar bem, para ninguém que legisla melhor que cabo-verdiano, que liga com nenhum país do mundo, nem Finlândia, nem assim. Agora, no mês de facto, sei de lei que é importante, porque não tem que só legisla, mas também regulamenta para poder dar um mecanismo para não atuar, que a lei é importante, e, sobretudo, na casos que têm violência. Na caso de crianças com deficiência ou menores com deficiência, ainda, se que a situação lhe acontece, ele é difícil de dar resposta, porque não tem que ter instituições, não tem que ter técnicos vocacionados para dar aquela resposta. Sim, e também não tem que ter que as próprias instituições, não é, com meios e mecanismos para atuar em conformidade com a situação de que as diversidades licenciam. Então, existem em situação ainda de maior fragilidade de que os outros casos, nunca pode falar, mas que os outros casos é importante em termos de violência e que aconteceu na nossa sociedade ainda, que é uma questão que não tem que sensibilizar para a mudança de mentalidade, porque o facto de estar naquela condição ali é que até prejudica alguém. Então, de sociedade, não é? Ou pessoas que podem, de facto, e violentam alguém, não é? Que, de facto, que fazer lá só o facto de viver numa condição. Só para complementar um bocadinho o que a doutora Isabel dizia, e nesse tipo de situação, quando é preciso tomar uma decisão, por exemplo, para retirar aquela criança de sua família e, portanto, é decretado de medida de acolhimento institucional, depois reintegração familiar daquela criança é extremamente importante. É meninos que depois botam acolher no centro de emergência e que praticamente a família acaba por abandonar lá. Aliás, não tem situação. Ou casos de crianças com necessidades especiais. Com necessidades especiais. Portanto, ainda tem uma fragilidade enorme. Ou seja, se botem em situação de irresponsabilidade parental relativamente às outras crianças, então crianças com necessidades educativas especiais, muito mais ainda. Em termos legais, o que é que existe em termos de leis em relação a crimes de violência contra a criança? Em relação a crimes de violência contra a criança, não tem Código Penal, não tem também recentemente aprovado e entra em vigor no ordenamento jurídico 2023, que é o regime jurídico de proteção de crianças e jovens em situação de perigo, que também traz também aquela parte de medidas urgentes, né, procedimentos urgentes que está tomado, regulamentado tudo, naquele regime jurídico. E também traz regulamentação de que as medidas que está tomado com o tamanho de criança na meio natural de vida, ou seja, junto de família alargada, ou então, o último rácio é sempre a institucionalização, que é a última que a lei está falando, né? Mas a nível de Código Penal não tem maus tratos,
Negligência parental também entra na ECA e também no regime jurídico. E um problema que não tem realmente é quando há falta de responsabilidade parental, muitas vezes também nunca está a resposta a nível daquela família alargada, outras pessoas de família com condições para tomar conta daquela criança que está com algum problema e a criança acaba para ir para a instituição. Mas naqueles casos tem processos ou modo que funciona? Esse é que é um crime público, tem que ter denúncias ou alguma forma? Normalmente já não divide na duas partes, né? Tem questões que realmente não tem que tratar a nível de proteção daquela criança, que realmente acontece, tem tudo que ele faz e que tem na ECA e gosta mais esmiuçado, chama-se assim, no regime jurídico, e que normalmente que denúncia também, normalmente da parte de ICA, uma pessoa está denuncia para ICA, para aquele linha grátis que ICA tem, ou então de outros meios que ICA toma conhecimento, dá conhecimento depois no Ministério Público, ICA está faz aquela averiguação, não é? Que também no local estava a fazer aquela averiguação, está no Ministério Público conhecimento, e depois está abrido aquele processo de medida de promoção e proteção em relação àquela criança. Tem aquele caso, que na caso de negligência, também tem casos de violência, mesmo a nível de violência sexual, ou seja, não tem que fazer aquela parte criminal, mas também tem que fazer aquela parte de proteção daquela criança. Para modo que aquela parte criminal é para aquela pessoa que comete aquele crime. Agora, aquela parte de proteção já é fundamental para modo que aquela criança tem que ser protegida para modo que sofre violência grande, tanto pode ser violência sexual, mas também tem negligência e tem outras violências também que acontecem, que tem aquela medida de proteção. Então, é um dos processos que pode correr em paralelo. Então, mas o Ministério Público está agir só mediante denúncia, mas também esse pode tomar de autonomia própria e abrir um processo nesse sentido de violência contra menores. Sim, sendo um crime público, sempre o Ministério Público tomando conhecimento de notícia de crime, como titular da ação penal, tem a obrigação mesmo legal. Que for a partir de Sim, tem a obrigação legal de abrir um processo para averiguar realmente se acontece aquele caso, aquela situação ou não. Sr. Presidente Dica, qual que é esses crimes de violência mais prevalentes na sociedade cabo-verdiana e que te preocupa mais procura de uma resposta urgente? Mesmo está a falar ali de crimes de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Não são os crimes que têm maior prevalência, sim. Pelo contrário, é aqueles que têm menos, contrariamente. Mas é que esse que mais que as pessoas, mas é esse que te choca mais e esse que tem um impacto maior. Não é? Portanto, não te falar de pior forma de violação de direitos humanos das crianças. Portanto, portanto, o crime de abuso e violência sexual. Então, ele te assumir essa proporção, até porque eu não saber que ainda, por mais que não tenha campanhas fortíssimas, e, por exemplo, nesse momento não tem campanha Proteja, que não levar para tudo canto de Cabo Verde, acho que tem um cabo-verdiano que ouvi falar na campanha Proteja, mas não saber ainda que Notoiá é a pontinha do iceberg, ou seja, a denúncia ainda, portanto, é pretelada e muitas vezes, sobretudo da parte dos rapazes, dos meninos, não te receber poucas denúncias de rapazes, mas não tem a percepção que haverá muito mais situações. Meninas, portanto, a surgir que maior prevalência, e não te falar de tipos de situação em que, sobretudo de menininhas entre os 13 e os 16, 17 anos. É aí que é a maior prevalência do crime. Nesses casos, é sobretudo de situações que te acontecer no contexto extrafamiliar. Não é? Quando eu te falar de adolescente, na maioria das vezes. Agora, quando é crianças mais pequenas, não é? Para menos de 12 anos, normalmente é o tipo de crime que te acontecer na seio de ser família. Provocado ou para padrasto, para pai, para tio, para primo, portanto, ele é um crime que te acontecer, digamos que ele é intrafamiliar.
Portanto, muitas vezes as pessoas têm a ideia que isso as maiores denúncias que não te receber. Não, maiores denúncias é exatamente de negligência, de cuidados pouco responsivos, situações de maus tratos, regulação de exercício de poder paternal, pensão de alimentos. Agora, toda essa situação de descuido, de cuidados pouco responsivos, muitas vezes ele também leva a situação de pior, que é de abuso e violência sexual, porque quando um menino não é cuidado, quando ele não é investido, quando ele sentia amor de ser família, digamos que ele é um alvo, portanto, mais fácil para o camada predador. Da população ali, mais uma vez, as violências estão ligadas à questão de pobreza, vulnerabilidade de famílias. Ele é transversal, não te encontrar, portanto, na vários estratos sociais. Agora, claro que a vulnerabilidade socioeconómica da família, ele é sempre um fator de risco para aquele menino. E, normalmente, quando botem famílias pobres, aquela pobreza ele tem um impacto maior naquele criança e adolescente. Então, é preciso medidas para quebrar esse ciclo. Ou seja, o fato de boa mãe, mas bom pai ser pobre, aquele menino catafadote, portanto, não é uma fatalidade. Mas não tem que criar um mecanismo. Já que tem vários programas de combate a esse tipo de violência. Tem programas que é dirigido à família, e aí o Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social tem um conjunto de medidas, desde rendimento social de inclusão. Portanto, é importante famílias também, portanto, de cadastro, não saber que as famílias de cadastro 1 e 2, cadastro social 1 e 2, são famílias privilegiadas, sobretudo se estiver criança, portanto, a ser cargo. Portanto, para além portanto, desta pensão, não é? Portanto, há outros tipos de apoio, nomeadamente para atividades geradoras de rendimento para a família daquele tipo de situação, mas ao mesmo tempo que a família é trabalhada pelo Ministério, portanto, o ICA trabalha diretamente com a criança. E aí, quando me está a falar neste centro de dia, portanto, é uma forma de retirar a criança daquela situação de pobreza, porque, no fundo, ele está acabar por aproximar, isto só numa situação de igualdade, de outras crianças que têm um nível socioeconómico mais favorecido. Mas eu vejo falado também na questão de tolerância zero, a questões de abuso sexual e exploração de menores, e tem esse programa Proteja também, mas a ICA tem feito estudo de impacto de que esse programa ali, em termos de prevalência de que a situação de violência e de violação. Portanto, a campanha Proteja também dentro do segundo Plano Nacional de Ação, portanto, e combate ao abuso e violência sexual, que também é associado exatamente a estratégia e a uma comunicação para a erradicação de violência sexual na Cabo Verde. Portanto, não fazer agora recentemente um ano que a campanha Proteja foi lançado e, portanto, o que não está a perceber é, portanto, não está na vários contextos. Não está na escola, não está na comunidades vulneráveis, não está na porta a porta mesmo, em contacto com a comunidade. Portanto, é a própria delegação do ICA, e aí os comitês municipais de proteção da criança têm um papel extremamente importante na identificação destes... Os comitês municipais têm funcionado? Têm funcionado, não tem 20 comitês nesse momento de funcionar. Que feedback eles têm desses comitês de conselhos? Portanto, não está ativas nesse momento. Portanto, o ECA foi aprovado na generalidade, ainda que foi aprovado na especialidade, e essa é a aprovação na especialidade que também permitiu-nos regulamentar o funcionamento dos comitês. No entanto, independentemente de nós só esperar a regulamentação do ECA, o comitê está fortemente incentivado, portanto, a funcionar. Inclusive, não tem estado, portanto, a nível nacional, de formar comitês exatamente para prevenção de abuso e violência sexual, na identificação de comportamentos de risco, de situações de ocorrências, como proceder, como fazer a denúncia,
para não ter, o que não querer ter mesmo é municípios protetores, porque realmente esse é a pior coisa que pode acontecer, é um menino ser vítima de abuso e violência sexual. Então a campanha Proteja, portanto, não tenta incentivar sobretudo a denúncia, e o que é que não te perceber nesse momento? Se não tive no ano passado uma ligeira diminuição, portanto, dos casos, em 27 casos. Ele pode parecer pouco, mas se efetivamente menos 27 denúncias que não recebesse, se ele te traduzir na 27 casos de meninos que não foram violados, portanto, são 27 vítimas que foram poupadas desse tipo de crime. O que, numa altura em que, se não te incentivar a denúncia, não está a esperar aumento de denúncia. Quer dizer que, efetivamente, se calhar está com menos casos de abuso. Não poder fazer essa leitura. Claro que isso é preciso uma análise mais cuidada, portanto, como dizer, campanha fazer um ONU agora que ele tenta ser implementado, mas neste momento já se sabe, quer dizer, não trazer com maior força, portanto, esta questão para o debate público. Quer dizer que o facto de se falar nisso, o trabalho de sensibilização, pode também se inibir ou se facilita denúncias de casos de... Falar, quando não está uma comunidade, não tem incentivar vivamente a denúncia. As pessoas têm que perceber que não está a falar, portanto, de um crime público, não é? Portanto, ou seja, que as pessoas têm o dever e a obrigação de denunciar esse tipo de crime. E nunca precisa identificar para denunciar esse tipo de crime. ICA tem uma linha grátis, 810-20, portanto é questão da pessoa dar indicação para técnicos, juntamente com a polícia, poder fazer esse trabalho, ou diretamente até através da polícia, qualquer denúncia. Pessoa. Senhora Procuradora, quais que as práticas que configuram crimes sexuais na Cabo Verde e modo que nós temos atuado, qual que é o papel do Ministério Público nisso? Obrigada. Antes de entrar na questão propriamente dita, eu queria falar alguma coisa em relação à campanha Proteja. A doutora Zaida flama e incentiva pessoas a denúncia, mas ainda me também um pouco mais longe de falar e incentiva crianças e familiares de crianças também a falar mais com crianças sobre esse tipo de prática ali, para hoje se tem impede até de acontecer. Na prevenção, exato. Para o fato de acontecer, ainda que a pessoa denúncia, ainda que aquela pessoa culpado, condenado, vá para a prisão e for cumprido tudo aquela coisa legal, nada que está paga de cabeça de criança aquele crime sexual aconteceu com ele. Então, o maior objetivo está a chamar realmente previne para que aconteça. Para a criança saber errado, para a criança muitas vezes é que sabe errado. Alguém que está fazendo ele, na maioria das vezes, é pessoas que estão confiando nele, que é que sabe em prática, que pode acontecer até que a criança vem descobrir, mas que pode e vem denunciar uma pessoa, estragos já se feito durante vários anos. Mas também tem aquela questão de confiança na justiça, que tem a ver com as pessoas que estão satisfeitas com... Se calhar com a moldura penal existente, quem sabe, mas foi também feita uma revisão, foi alterado, e talvez não vale a pena para revive aquela situação outra vez. De que forma que aquela criação daquele espaço de audiência, de escuta de criança, tem ajudado, tem funcionado para ajudar nesse aspecto? É sim, a ideia realmente é que fazer vitimização secundária. Criança já teve uma situação que de apoio numa situação vulnerável para uma hora foi vítima da questão sexual. A ideia de que a sala de escuta é para que a criança que seja ouvida múltiplas vezes para várias instituições, não é? Tanto na polícia, no Instituto de Medicina Legal, depois no Ministério Público, depois também nos tribunais. Então, a ideia é para ter um lugar seguro onde a criança está ouvida de uma forma lúdica, com um profissional adequado, mas aqui toda a máquina, entre aspas, os magistrados, os técnicos, os advogados, fica num lugar que a criança está conseguir visualizar-se e fala de uma forma descontraída, entre aspas, se é que é possível falar de uma forma descontraída sobre isso, que é que entende realmente mas está num lugar acima do tribunal, que é um lugar que intimida até adulto quanto mais criança, né? Onde pessoas têm beca e essas outras situações.
Então, a ideia de sala de escuta é que é usar de maneira que a criança seja ouvida uma vez para poder prevenir aquela vitimização secundária. Mas tem sido usado na sala de escuta nesse momento ainda que começa utilizado. Mas já foi inaugurado na SAL, na Boa Vista, na São Vicente e também ali na praia. Mas é que isso falta sala de escuta, funcionamento. Sim, nesse momento está dentro de edifícios de Polícia Judiciária. E que é um dos constrangimentos é o fato de que está dentro de estrutura de tribunais, mas o Ministério Público tem feito um trabalho até há pouco tempo, há menos de um mês, na Boa Vista, não teve uma conferência sobre isso, sobre informação mesmo, que foi dada por um técnico que vem uma estrada que vem de Portugal, para bem falar no modo que não deve usar salas de escuta, para modo também que a sua estrutura, mas estradas também tem que ter formação. Quer dizer que naquele caso foi carroça à frente de boi que foi. Não, minha está falando assim, é uma coisa importante. É uma coisa importante que está fazendo falta, que no mês se começa a usar. Agora, formação também é importante, também para que pessoas sintam a vontade e não utilizem. E aquela que não te acredita a partir de agora, que já foi dada uma formação, magistrados já sacou a vontade para usar salas de escuta, para modo é algo que é muito bom. Não está tomando como algo bom, para modo é algo que também previne aquela vitimização secundária que no sul não crê. Tinha perguntado vocal que práticas que configura crimes sexuais na Cabo Verde. Na Cabo Verde não tem vários tipos legais de crimes sexuais. Não tem agressão sexual, não tem abuso sexual. Tem, nesse momento, sexting, sexting tem a ver com, bem naquela alteração de 2021, não tem exibicionismo também, que também configura crime sexual. Não tem mais de 12 tipos legais que têm a ver com violência sexual e também, a hora que acontece com penetração, tem sempre uma agravação. A moldura penal é sempre maior. Agora, em relação a... em termos de moldura penal, naquela revisão que foi feita? A moldura penal agravado, né? Era menor, bem pôdo, mas show. Agora, se não tem crimes sexuais, que também até 12 anos, pena de prisão. Agora, a sociedade civil, normalmente, nós de justiça, não tem que fazer processos, qualquer não fazer processos de crimes sexuais. Não tem que o trabalho com prova, não é? E aquele que muitas vezes as pessoas que compreendem. Nós não temos que ter prova. Que dica orientação que deve ser dada orientação primária que não te dá é que pessoa que tem situação de agressão sexual, por exemplo. Famílias muitas vezes dão menino banho para ir para a polícia judiciária para fazer aquela denúncia. E lá naquele banho que a família está da criança, logo já perde prova biológica, dados biológicos de agressor. Que ele é apenas um exemplo. Então, tem sido feito um trabalho de também sensibilizar pessoas no sentido de entender, mas normalmente, no caso de que ele acontece, imediatamente deve ser levado para entidades competentes, para a Polícia Judiciária, no caso, mas a Polícia Judiciária logo leva a criança também para fazer aquele recolho de dados biológicos, para poder guardar aquela prova, como é uma prova fundamental, mas crimes sexuais que acontecem, ninguém que estava a fazer, comete um crime sexual, no meio onde está mais alguém que é ele com aquela criança, certo? Então, não tem, prova biológica é fundamental para ajudar também na investigação daquele processo. Como senão não fica só com informação dada para a criança e também aquela inquérito que não está fazendo, aquela audição que não está fazendo daquele agressor. E normalmente é nega, não é? E depois, quanto mais prova não tiver, mais te ajudando, apesar que está fazendo, claro, e sempre está fazendo relatório psicológico e também que ICA que está fazendo normalmente, e também não está fazendo aquele pedido de aquele exame ginecológico, para hoje se realmente acontece, mas nossa maior dificuldade é realmente prova. E depois também que só nem na julgamento, não tem que estar fazendo julgamento, claro está, ouvindo e lei está permitindo, não tem artigo 309 do Código de Processo Penal, que está falando que o menino pode ouvir na prestação antecipada de depoimentos. Ou seja, numa situação antes de julgamento, está ouvido com tudo garantias, como se fosse no julgamento, participa no julgamento, porque tem que tornar chamado para bem fala, para bem depõe. Então, é um conjunto de medidas também que está tomado naquele sentido ali. Hoje, se realmente a criança também fica protegido, também em relação a que as crianças ali podem ter e também se justiça está a ser feito, sobretudo. Claro. Quanto casos mais ou menos que teve de que esse tipo de violência sexual ali no ano passado, quanto que foi que teve conclusão?
que foi concluído? Nesse momento ali, pode falar a nível do Ministério Público. Usei que não tem. A nível do Ministério Público, falando de comarca de praia, nesse momento não pode falar, mas houve uma denúncia, e nunca tem estatística dividida entre crimes sexuais de menores e crimes sexuais de adultos. Também é algo que não tem que estar falando. Que nesse momento também não queremos separar, para não poder ter uma maior dimensão de entendimento sobre esse caso ali. Mas denúncias têm tido, tanto a nível de crimes cometidos para adultos, como também não tem tido um aumento em relação a processos tutelares socioeducativos, que aquele que a criança de 12 até 16 anos está a cometer. Muita criança de 12 até 16 anos tem estado a fazer crimes também fatos qualificados pela lei como crime de agressão sexual. Sim. Então, naquele caso é mais complicado? Naquele caso é mais complicado, mas não tem a situação de menino que nem 12 anos que tem. E que agride sexualmente um outro menino com menos idade ainda. Então, é uma preocupação, e também nas rapazes, que isso acontece também com maior frequência, é algo que está preocupando um pouco e que está deixando também com aquela vontade que seja feito mais prevenção para que aconteça. Aquele trabalho de prevenção que se calhar... Só para reforçar ali um bocadinho a questão de tanto avaliação psicológica forense, neste caso tudo é extremamente importante. Então, ICA, por exemplo, tem vindo a fazer um grande investimento nesse sentido. Psicólogos de ICA é tudo formado na área de psicologia forense, aliás, mais do que uma ação de capacitação, e também foi adquirido um conjunto de testes de avaliação psicológica exatamente para ajudar a justiça, portanto, a compreender melhor a situação, porque às vezes tem a situação em que realmente que tem vestígios físicos, portanto, o que não tem é depoimento daquela criança. Então, a avaliação psicológica é extremamente importante. E, ultimamente, exatamente para modo esse papel importante que não tem de assessoria técnica aos tribunais, não tem investido na formação de técnicos para não ter relatórios cada vez melhor elaborados e que realmente te ajudar justiça a tomar uma decisão. Mas na prática tem críticas ou tem manifestação de insatisfação por parte de familiares de vítimas de violência, sobretudo sexual, em termos de apoio, acompanhamento necessário, que normalmente existem essas expectativas em relação a isso. E que tem realmente dado essa atenção em termos de acompanhamento, proteção, não só em termos processuais, mas também em termos psicológicos, familiares. Sim. Tem tido queixa. É possível que tenha essa capacidade realmente de acompanhamento? Nunca tem informação de ter queixa nesse sentido. O que é facto é queixas públicas que normalmente a hora que tem esses casos de é importante familiares esclarecer. Nunca tem. É importante nunca mais esclarecer. Ninguém dica para apoia, eu mesmo que tem isso. Pois. Não está constata isso na cobertura, na cobertura e nas redes sociais. Efetivamente, que todo o apoio que vou poder dar a esse tipo de situação nunca é suficiente. De modo que a procuradora dizer, não tem que investir mesmo na prevenção para que ter ocorrência, porque a partir do momento que haja, por maior suporte que haja, portanto, vão ficar marcas para sempre. Mas o processo de avaliação psicológica e de seguimento das vítimas pode ser feito tanto na ICA como nas estruturas de saúde. Não é? Portanto, sempre que não tem a entender que não é o indicado o acompanhamento daquela situação na nossa estrutura, e ICA tem psicólogos a nível nacional, nunca tem um centro que tem psicólogo, nunca tem uma delegação que não tenha psicólogos. Agora, às vezes a demanda é muita, se calhar não se consegue fazer as intervenções com regularidade desejável, mas também às vezes é a própria vítima. Isto tem a ver com todo o processo
de recuperação, de chegar a um momento que às vezes a própria vítima, a própria família quer se afastar, portanto, desse meio. Eu vejo querer seguir suas vidas, que querer lembrar mais desse assunto. E cada vez que vou aí, sobretudo numa instituição onde é que eu vou fazer denúncia, onde é que tudo aquele processo foi desencadeado, eu vejo que as memórias traumáticas também te reavivar muitas vezes. Então, na teu daquela situação, o que nota fazer é encaminhamento para as estruturas de saúde, nomeadamente delegacias de saúde, centros de saúde ou mesmo hospitais. Mas, com certeza que a disponibilidade e inclusive, nota tenta preparar ferramentas para formar técnicos de ICA para intervenção especificamente no trauma, não é? Porque qualquer situação é situação traumática, seja negligência, seja abandono, seja maus tratos, seja abuso e violência sexual, portanto, é situações que te tendem a marcas para sempre. Só para comentar, é uma situação que, por vezes, o violador, ele é o provedor de casa, não é? Ele que te sustenta a família. Então, aí tem mais uma situação que também é digno de ser revisto, não é? Porque se ele que sustenta a família, ele é o violador, não tem um outro problema, deixa a família Mas também é melhor opção retira aquela criança daquele meio onde que está a ser violentada de alguma forma e deixa o agressor lá, e há sempre a possibilidade de criança tornar a volta para aquele meio. O agressor não entende. Mas se ele enquanto é que ser julgado, é que ser afastado de casa e está continuar. É que não entende se porque o agressor geralmente está sucumbe e no momento que de facto já se constatado, por vezes aquela prática ali acontece anos, não é? Sim, desde ele deve de facto, porque nunca sabe se é que está continua a fazer. E ele é um fator que muitas vezes tem inibir a denúncia. Ele é um fator quando a família depende economicamente do agressor. Portanto, nações que não têm feito no terreno, essa é uma tónica que tem sido trabalhado. Portanto, no fundo, aquela família ele tem que sentir que ele tem suporte para continuar para além daquele agressor e, portanto, independentemente da situação de dependência, ele deve e ele tem a obrigação sempre de denunciar. Não é fácil, não saber que não é fácil, muitas vezes a própria insegurança, não é, portanto, da família e de ter a garantia, de modo que está a dizer que a justiça vai ser feita, não é, portanto, trazer esse assunto ali para fora e um membro do agregado familiar, portanto, ter tudo a olhar de cima dele por conta de uma situação dessa natureza, mas mesmo, o que me está a dizer sempre é, enquanto se há qualquer tipo de suspeita, é denunciar. Depois, portanto, tem instituições, obviamente, que também averiguar o que é para portanto, e até chegar a uma conclusão que aquela pessoa é sempre inocente. Sim. E às vezes a população tem dificuldade exatamente em lidar com isso. Por isso que tem alguém que está falando, não tem uma sociedade que protege predadores e estrupadores, porque mesmo a comunidade culturalmente, se calhar é que se sente à vontade na denúncia, na fazer denúncias de casos de violação. Acho que agora já se denuncia mais portanto, não tem essa percepção, claramente. Ou as pessoas já sabem que ele é um crime. Às vezes por questões económicas, mas acaba de falar, exato, tem que este tipo de denúncia. Mas está mais sensibilizado e as pessoas sabem que é um crime. Antigamente, pessoas que têm a entender muito bem como um crime. E claro que tem um data, a dinâmica do abuso, ela é tão complexo, que o boca te resolvê-lo com uma única medida. É um conjunto de medidas que tem que dialogar entre si. Eu costumo dizer que é quase que modo um puzzle e que as várias peças têm que ser trabalhadas ao mesmo tempo. Porque foca nesse menino que é vítima, é tudo aquela família, porque tudo aquela família de fazer parte daquela situação, tudo aquela família que acaba por ser vítima daquela situação. Tem casos de violação sexual nas crianças menores de 12 anos
naquele caso ali, qual que é o papel de escolas, que é onde a maior parte de crianças está frequenta, em termos de crianças está preparado também para denúncia, para cônjuge que é adequado ou não em relação a vários tipos de exploração que pode acontecer. O plano de combate ao abuso e violência sexual, ele está a trazer modo, como dizer, um conjunto de eixos com ações muito claras qual é que é a responsabilidade de cada um. E tem ações que são dirigidas, sobretudo, ao Ministério da Saúde e Ministério da Educação, e, por exemplo, um deles era introduzir educação para a sexualidade integrada já no pré-escolar e no primeiro ciclo de ensino básico. Pois é, anunciado esse aspecto. Foi. O barulho foi tanto. Não, e as pessoas, e temos o material, portanto, inclusive, portanto, ICA, enquanto coordenador do plano, portanto, acabar também por entrar na execução, portanto, dessa medida, através de apoios, por exemplo, que não receber da parte, por exemplo, da União Europeia, e, portanto, não tem o material, não tem a cartilha, não tem a brochura, e os educadores e os professores estão formados. Já têm informação? Exatamente. E então, para quando que tens educação sexual? Estão formados, portanto, não acreditar que a partir do próximo ano letivo, portanto, já tem todas as condições pelo Estado plenamente integrado, portanto, né? E vou começar de tenra idade. Claro que é preciso toda uma linguagem própria, mas hoje vou ter uma situação... De códigos e sinais que te permitem ter professores preparados para reconhecer que crianças têm sofrimento. E é preciso pessoas perceber isso. Nem tudo gente que te preparou para falar sobre isso. E hoje em dia, esse é um tipo de situação que tudo ativista, tudo gente toda que ele pode falar sobre isso. E é preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que estar muito bem preparadas, porque botita tocar num ponto de vulnerabilidade tão grande que pode ter consequências contrárias àquilo que botita prevê. Mas quanto mais cedo criança se sem dúvida, melhor pode defender. Exatamente, e é por isso que foi criado esse brochura, portanto, adequado para essa faixa etária, e professores e educadores têm de ser preparados para isso. Também, nesse momento, o próprio ICA, e material, portanto, foi recentemente elaborado para levar o semáforo do toque para todas as escolas. Aliás, uma outra notícia na Maio sobre isso. Porque é preciso uma linguagem adequada, mas nunca poder banalizar, nem tudo professor que pode achar que ele tem que falar sobre isso, nem tudo ativista, nem tudo gente. Não tem de falar. De uma boa coordenação. Sim, extremamente para não avançar um bocadinho a nível de saúde e educação, ganhos em termos de proteção social, tem algum reconhecimento, mas, entretanto, ainda existe alguma desigualdade, algum problema de acesso de crianças vulneráveis, tanto na saúde como na educação, para um ambiente mais justo e seguro para toda criança, que possibilidade de ter mais justiça em termos de acesso na educação e mesmo na questão de saúde. Isabel. Bom, você fala ali, presente que se fala na questão de transversalidade. Ora, aqui não se fala de saúde, não tem que entra sempre educação e proteção social. Um coisa te leva a outro, não é? E depois não tem entendimento, não deve criar uma política de infância que as áreas não deve criar uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, setorial, que trabalha o setor da infância no seu todo. Para modo de nenhuma área que é mais importante do que a outra. Agora, não tem situações que é mais crítico num determinado período de tempo, não é? Por exemplo, não tem casos que culturalmente nunca te falava de antes que gosta e não te passa, te fala para modo não tem mais consciência, por exemplo, daquela situação. Não tem vários casos, por exemplo, não te fala nesse momento acima presente indica a França falar do abuso sexual que antes era um tabu.
Não tem questão também de deficiência, que no passado que está falada, que não tinha crianças escondido na casa, que pais tinham vergonha também daquela situação, a própria sociedade, ou então ele era tanto um problema cultural que a pessoa se falou, não, coitado, é Deus que deixa aqui que é verdade, que não tem que, de facto, criar políticas públicas voltadas para aquela situação. E também ele é claro que, nesse momento, se não tem, por exemplo, aquela parte de infância conseguida, com aquele, por exemplo, não está fala aqui para multidisciplinar, não se fala tanto de social, porque o setor social ele é extremamente importante, como cima também não se fala ao que não está fala na questão, ao que não fala de saúde, né, que as áreas de ensino também não está fala de saúde na questão que está falta para ter mais justiça, mais acesso, melhor acesso até de pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldades. Hora que nós não entendemos, mas na Cabo Verde já não deveria ter um serviço de intervenção precoce. Serviço de intervenção precoce abrange vários especialistas, não é? Então começa logo para serviço social, para modo de, por exemplo, não terá exemplo de criança que nasce na condição de deficiência, e nasce numa família que é pobre, não é? Que ele pobrece, se era pobre, agora aquela situação se torna crítica, não é? Para modo também se transporte, Pepe desloca mais vezes, a própria família tem que ser acompanhada e se entra numa situação, se tem mais filho, aquela criança te exige mais de que resposta, mas e se não tem aquela equipa licenciada, agora, a hora que não está falando, você está falando, por exemplo, de legislação, que é coisas que têm que ser regulamentado, para tornar na prática, para modo coisas que te tomam medidas que te ajudam cidadão comum, certo? Ajuda famílias sim, não está falando cidadão comum, para modo também família é cidadão comum, para modo a bobo tem que, se tem uma estrutura moda aquela, você consegue trabalhar aquela parte de infância, você consegue estimula a criança de 0 a 5 anos até chega aquela fase de 14 anos que intelectualmente você consegue porque, por exemplo, não dei um exemplo que Cabo Verde tem, não tem educação, se me falar, até o ensino superior gratuito. Se você tem um serviço de intervenção precoce, que você estimula a criança, para estar com mais aprendizagem, quanto e adulto que você tem no ensino superior, não é? Então, nunca pode pular medidas, nunca pode pular etapas. Por exemplo, não tem uma grande questão que é de proteção social mesmo. Não que nunca tem cobertura, não é? De que as áreas-chave no próprio sistema do INPS. Por exemplo, não tem apenas fisioterapia com cobertura de 75 sessões. Não tem meninos que têm paralisia cerebral e não só, que aqueles 75 sessões já pode gastar no mês. E modo que fica por ser proteção, que é uma questão de qualidade, melhoria de qualidade de saúde, mas de vida e de própria família também Mas trabalhado em termos de exigência de que os direitos que se referem de crianças especiais ter respostas. Nós não temos Estado, para além de implementa executa, porque a sociedade civil deve complementa, não é? Mas nesse momento, por exemplo, para além de complementa, não se executa. A hora que não te fala de que essa política pública ali acaba para ajuda que complementa que as respostas, não é? Até para modo é uma resposta que deve ser dado numa situação normal no país. Nos outros fala 13% de população criança que está nascendo nessa condição. Como 87% é nós, por exemplo, os ditos normais que pode estar naquela condição, licenciado. Então, aquela política que é voltada para a infância, aquela política pública da infância, acaba para dar resposta para qualquer cidadão. Então, ali não te entende, mas políticas públicas voltadas para a infância e adolescente, como assim se cria política pública para voltado para o setor da infância, você acaba para dar resposta adolescente para modo que você tem
sinalizado, você sabe ele cozer, você sabe cozer que bom mês, e nosso próprio censo, por exemplo, está falando, se não vai ouvir na crianças de 0 a 5 anos, então hoje é um censo que cerca tem ele retratado. Quer dizer, mas falta alguma discriminação positiva? Não, é que a questão tipo... é que não tem poucos recursos humanos no país, naquela matéria, licenciando, não se está faltando proteção social para chegar destino, para uma que é só lei, não é? Você tem que regulamentar a lei, você tem que criar estruturas, não é? E estruturas em termos de espaço, e você tem que criar resposta para o poder, de facto, estimula e resgata o ser humano que está naquela condição. Não se fala de cima, é que está falando nesse artigo 10, criança é prioridade absoluta. Então, se ele é prioridade absoluta, é a primeira resposta que o país terá. Mas é um investimento. E nesse momento, não tem vários estudos está falando, se não tem relatório está falando, onde que não tem que as crianças que é vulnerável, que não tem que trabalhar na ele. Relatórios também, e vários estudos está falando, por exemplo, não tem um estudo que o Banco Mundial fala esse ano, que está falando, mas também não se está falando de que 0 a 14 anos em termos de política de educação. E é que é para morrer de Covid. É para morrer, de facto, não tem que fazer que esse investimento ali, e a hora que não está falando de que ele é coisas que todos nós devemos falar dele, não é para uma coisa, para morrer, não se cria um país com menos pensão social, que ninguém quer viver no futuro, com seres humanos mais felizes, que é o que qualquer Estado deve tratar dele, e mais, você trabalha para ter menos problema emocional no seio do país, não é? Tem problema emocional que acaba para desembocar, por vezes, na questão da saúde mental. Por quê? Porque está faltando que é o base, não é? Suporte base. Não tem que coisa, que a família mas nunca tem resposta, mas não deve criar resposta assertiva e, de facto, com prioridade. Com alguma eficácia também nos resultados. Senhora Procuradora, que direitos fundamentais de crianças que está mais está reclamado na Justiça na Cabo Verde e há essa possibilidade ou prática de cobra na Justiça, hora que alguns direitos fundamentais que devia ser por parte do Estado, embora a responsabilidade de proteção de criança, de Estado, de família, de sociedade. A hora que o Estado responde, naquele caso que Isabel acaba de apresentar ali, tem essa prática, tem essa possibilidade de recorrer à Justiça contra o próprio Estado por não cumprimento de devida proteção? Possibilidade de recorrer, tem possibilidade, tem várias instâncias onde pessoas podem recorrer. Agora, não é algo que é corriqueiro, não é algo que acontece com frequência, que pode falar. Mas já teve situações que pessoas introduzem ação contra o Estado, mas em relação à criança, proteção de direitos de criança, ainda tem conhecimento. Senhora jornalista, só um minuto. Ano passado, entregou uma petição na Assembleia Nacional, não é? Com quase 3.000 assinaturas, que uma das reivindicações é política de infância, não é? Que é próprio famílias que entendem, mas de uma resposta que já deveria ser criado. Mas, entretanto, ainda teve resposta. É discutido no Parlamento, mas, por exemplo, é uma questão que merece iniciativa legislativa dos parlamentares, que não se espera, mas algum grupo parlamentar, não é? Que toma aquela iniciativa ali, de fato, para vez e voz e para criar resposta e para criar alguma justiça no seio do setor de infância. Senhora Presidente, obrigada. Senhora Presidente, dica... Queria só acrescentar em relação em relação à questão de fazer queixa ou de recorrer a outros mecanismos. Portanto, Cabo Verde está de parte de um conjunto de convenções, nomeadamente direitos da criança e direitos de pessoas com deficiência, e inclusive, portanto, nesse momento não tem
decorrer, portanto, o processo de ratificação do 3º protocolo facultativo à Convenção dos Direitos da Criança, ou seja, que é aquele instrumento que vai permitir que a sociedade civil, a própria criança, a própria família, articular diretamente com o Comitê de Direitos da Criança e fazer queixa de Estado de Cabo Verde, mas lá está, esse tipo de mecanismo só está a funcionar quando forem esgotadas todas as possibilidades de resolução interna. Mas são mecanismos que por isso não se fala no acesso, por exemplo, de ONGs e organismos privados que trabalham com crianças, exige que as crianças que estão também nessa tutela seja contemplado, ou seja, respeitar esses direitos. Seguramente que sim. E os mecanismos de proteção têm existido exatamente por isso. Sobre a política, doutora Isabel, Tantica, a trabalhar na política da infância agora, o que me tem a entender e que acho que é extremamente importante, no fundo, é nesse sentido que a mensagem da doutora Isabel é no sentido de não ter uma estratégia única. Porque aí é que vai fazer toda a diferença, senão não tem várias políticas. Política da saúde, política da educação. Essa estratégia única, várias vezes que houve ONGs, associações, te reclama, mas falta, se calhar, mas que tem uma rede ou um conselho, uma rede que te permite tudo que as instituições que trabalham com criança, fala num único voz, trabalha já que se trabalha com os mesmos objetivos. Eles têm dito que eles têm sugerido essa ideia de trabalho em rede. Os comitês municipais é um figurino de trabalho em rede, mas todos os setores estão lá, saúde, educação. Não, estamos a falar em caso de parcerias entre o público e o privado. As organizações da sociedade civil, o ICA, em relação a terem um conselho, uma rede de apoio algo que permitisse que todos tivessem voz, até as crianças em termos de participação nas decisões, por exemplo. E as crianças têm um espaço de participação. Sim, temos os deputados infantis juvenis, neste momento até temos as crianças. Que funcionam uma vez por ano, não é? Os deputados infantis. Em plenária, de 2 em 2 anos, mas o mandato deles continua. Sim, mas... inclusive para lhe dizer que agora nós fizemos a apresentação do plano de combate ao trabalho infantil, nós recebemos subsídios, por exemplo, das crianças embaixadoras e dos deputados infantis juvenis. Mas qual é a importância que teria um sistema de trabalho em rede com... entre o público e o privado? Estou a falar da sociedade civil e da ICA, por exemplo, em termos de terem concertações pontuais, anuais, que ajudam a ter uma política única com o objetivo único de ter a criança no centro. O novo estatuto do ICA prevê um órgão colegial. O ICA vai deixar de ter, já foi publicado, portanto, recentemente, o ICA vai deixar de ter este modelo presidencialista e vai passar a funcionar como órgão colegial. Quem tem assento aí? E num órgão consultivo, a sociedade civil estará representada. Portanto, esta é uma grande diferença, portanto, neste novo figurino que nós vamos ter. Porque o ICA tem o papel de coordenar, portanto, o sistema de proteção. Agora, a questão tem a ver com a dificuldade que se tem no país, e isso é preciso que se diga, deste funcionamento em rede. E, portanto, nós temos que perceber muito bem o que é que se passa aqui, o que é que impede esta Mas o que é que impede? É isto mesmo é isso que nós queremos saber. O que é que impede este trabalho em rede? Mas é isso que eu estou a dizer. É isso é que nós todos temos que sentar à mesa, as instituições do Estado e a sociedade civil, para perceber. Eu, por exemplo, antes o plano de atividades do ICA, já o fiz no ano passado, já o fiz este ano. Antes de fechar o plano, chama a sociedade civil. A nossa proposta é esta. O que é que vocês acham? Onde é que nós podemos melhorar? O que é que podemos fazer em conjunto? O mês de junho planeamos em conjunto. O mês da família planeamos em conjunto. Isto é funcionamento em rede. Mas agora precisamos de ir... Há muitas decisões que por vezes reclamam de que não são ouvidas e que as suas propostas não são tidas em conta em algumas situações, sobretudo quando se
está a tomar medidas. Mas é isso que eu estou-lhe a dizer. A partir do momento em que se tenha, portanto, em funcionamento, portanto, este órgão consultivo e que tem o assento também da sociedade civil, acredito que aí a articulação, portanto, será seguramente. Mas a sociedade civil será uma representação da sociedade civil ou todas as associações e ONGs que trabalham com crianças terão a possibilidade? Não, a ideia inicial seria a partir da plataforma, não é, da sociedade civil, mas sabemos que a plataforma neste momento está inativa e, portanto, e cabe ao ICA, portanto, identificar, portanto, quais são as ONGs que estão mais vocacionadas. E para quando o início do funcionamento desses órgãos? Estamos no processo. O estatuto foi recentemente aprovado. Portanto, estamos neste processo para, o quanto antes, termos este mecanismo, porque temos esta noção que é urgente, que é necessário. A parceria sempre dá mais força. Sim, portanto, sem dúvida. Pronto, nós ficamos por aqui, já terminamos o nosso tempo. Queríamos também falar da questão da violência digital, que este ano também foi tema, mas o nosso tempo esgotou. Nós ficamos por aqui, só temos a agradecer a vossa presença e disponibilidade para deixarem aqui o vosso contributo e também os esclarecimentos necessários para se perceber melhor a questão da proteção e dos direitos da criança em Cabo Verde. Muito obrigada a todos. Obrigada. E da nossa parte, chegamos ao fim de mais esta edição do Em Debate, hoje Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, sobre os desafios da proteção e defesa dos direitos da criança em Cabo Verde. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até daqui a 15 dias. Boa noite.